Então, senhores, vamos começar a aula aqui hoje, começando pela parte de organização administrativa. Primeiro, a gente vai mostrar um pequeno resumo, certo? Então, um pequeno resuminho, que a gente vai relembrar alguns pontos importantes. Nós temos dois tipos de entidades, certo? Temos entidades políticas. Quem são as entidades políticas? São os entes, né? Então, é a União, o Estado, o DF e os municípios, certo? Esses são as entidades políticas. Nós temos também as entidades administrativas, certo? Quais são? Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. Beleza? A diferença entre uma e outra. Entidade política, ela advém diretamente da Constituição, certo? Então, ela recebe sua competência da Constituição. Então, ela já nasce com a Constituição. Já a entidade administrativa, a gente tem que criar ela por lei, beleza? Então, ela recebe a competência da lei que a cria. Então, para ter uma entidade, para ter uma autarquia, uma fundação, tem que ter uma lei que ou crie ou autorize a criação dessa entidade, né? Nós temos lá autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. Então, essa é a diferença. Quando nós falamos aqui de entidades políticas, nós estamos falando de administração direta, beleza? Quando falamos de entidades administrativas, estamos falando de administração indireta. É aqui que tem um pulo do gato. Você tem que botar somente isso. De um lado vai estar direta, do outro lado vai estar indireta. Beleza? A autonomia aqui da entidade política, ela é plena. Então, ela tem o autogoverno, a auto-organização e a auto-administração. Já aqui embaixo, nós não temos a auto-organização, né? Que é o poder de legislar. Beleza? Então, não tem essa autonomia política aqui na entidade administrativa. Por quê? Porque quem legisla são os entes, né? É a União, os estados, o DF e o município, né? Então, as autarquias não vão legislar aí, beleza? Vamos ao próximo aqui. E aqui temos um ponto importantíssimo, né? O que é a descentralização? Quando falamos em descentralização, temos que pensar em criação de, beleza? Criação de quê? Aí ou de uma fundação pública, ou de uma autarquia, ou de uma sociedade econômica mista, ou empresa pública, beleza? Uma dessas quatro coisas, né? Então, dá origem à admissão direta, né? Autarquia, fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista. Esse aqui é o mnemônicozinho, beleza? Está cortado aqui. Existe lei, então tem que ter lei para criar uma entidade de administração direta, beleza? Você transfere a titularidade do serviço, certo? Dessa forma aqui, a gente transfere a titularidade. Tem presunção de definitividade, ou seja, se você criou por lei, você só pode excluir por meio de lei. Então, presume-se que vai ficar para o resto da vida, a não ser que venha uma lei e exclua, tire esse órgão, essa autarquia, certo? A gente tem aí a tutela ou controle finalístico. O que é isso? Vamos supor que o Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde está onde? Ele está na administração direta, certo? Quando ele cria, vamos supor assim, a Anvisa, que é uma autarquia, ele cria uma entidade administrativa, uma entidade de administração indireta. Essa entidade de administração direta, ela não tem hierarquia. Então, o Ministério da Saúde não pode chegar lá e falar assim, esse ato que você fez foi errado, eu vou anulá-lo. Né? Não existe essa hierarquia. O que existe é o quê? Uma tutela, um controle finalístico. É um controle que você consiga ver se a entidade está seguindo o que foi previsto por meio da lei. Só isso. Beleza? Então, quando a gente fala de administração indireta, a gente fala de descentralização. Qual o tipo de descentralização? Por outorga, por serviços, técnica ou funcional. Isso aqui são sinônimos, certo? É bom lembrar disso, porque nós temos 3 tipos de descentralização, beleza? Quando a gente fala em descentralização, a gente fala que criação de pessoas jurídicas, beleza? Né? Então, a gente está ou criando ou delegando a competência para outra pessoa jurídica. Não há hierarquia e é uma forma de especialização, né? Porque você distribui uma competência que era originalmente da pessoa política para outra pessoa, beleza? Outro tipo de descentralização aqui que a gente tem é por colaboração ou delegação, certo? Que a gente passa ali a atividade que é do Estado originalmente para um particular, né? Por meio de ato administrativo ou de contrato. Lembra? No primeiro, o que a gente falou? É por meio de lei, certo?
existe que a lei aqui em cima, né? A gente falou, existe lei. Aqui é o quê? Ato administrativo ou contrato. Você vê que é mais simples, né? Só que tem um caráter precário, né? Ó, isso aqui você pode acabar a qualquer momento, né? E aqui também tem prazo determinado. E aqui a gente tem a presunção de definitividade, certo? Essa é a diferença aí. E aqui temos a última, é a descentralização territorial ou geográfica, né? Que é a capacidade administrativa genérica. O que é isso? É quando há a criação de um território federal, certo? A gente não tem um território federal hoje em dia, mas se houvesse a criação de um território federal, seria por meio dessa descentralização. E esse território seria uma autarquia territorial, beleza? É isso que a gente tem de importante nessa descentralização. Lembra? Quando falamos em descentralização, a gente fala de duas pessoas jurídicas distintas, tá? Por que eu estou focando nisso? Porque a gente tem a desconcentração, que é o quê? É a criação de órgãos. Órgãos a gente cria dentro da mesma pessoa. Então, é só uma pessoa. Beleza? Vamos aqui para a próxima. Aqui. Desconcentração. Dentro da mesma pessoa jurídica. Que pessoa jurídica? Vamos botar o Estado do DF, né? Quando o Estado do DF criou lá uma Secretaria de Segurança, né? Ela criou uma Secretaria de Segurança, então ela criou um órgão. Quando alguém cria um órgão, ela desconcentra, beleza? A hierarquia, né? Que, por exemplo, o governador ele pode anular um ato, né, do secretário de Segurança. Então, esse controle hierárquico ele é bem característico aqui. Uma técnica administrativa e dá origem a órgãos públicos. Na descentralização, né, por outorga, a gente dá início ali a uma outra pessoa jurídica. Aqui dá início a um outro órgão. Órgão não tem personalidade jurídica. Lembre-se disso para sempre. Órgão é só... Tem a teoria do órgão, né, que o pessoal fala. É como se fosse um corpo. Vamos botar o corpo lá, seria o Estado. Órgão seria só membros, braços, pernas. Então, eles não mandam em nada, certo? Eles estão ali só para ajudar, né? Então, você não tem como, por exemplo, se um policial militar cometeu algum tipo de ilícito, né, administrativo, você não tem como entrar contra o GDF ou contra a Polícia Militar. Por quê? Porque a Polícia Militar é um órgão dentro do GDF, dentro do governo do Distrito Federal. Então, você vai ter que entrar contra o DF e não contra a PMDF, certo? Porque a PMDF ela é apenas um órgão, ela não tem capacidade jurídica, né? Ela não tem personalidade jurídica. É aí que a gente vai pegar algumas questões futuramente. Então, aqui a gente tem que desconcentração cria órgãos dentro de uma mesma pessoa jurídica, né? Tem a subordinação e pode ocorrer tanto na admissão indireta quanto na direta, certo? Tem muita gente que acha que a desconcentração ela só ocorre na administração direta. Não, ela pode ocorrer também dentro de uma autarquia, por exemplo. Se a autarquia criar lá uma secretaria, criar um departamento, ela está desconcentrando, beleza? E são por esses três tipos aqui de classificação, quanto à matéria, quanto à hierarquia e territorial. Aqui a diferença, desconcentração, cria órgãos. Descentralização, cria entidades, certo? Esse Ezinho aqui ajuda muito, ó, é de entidades, beleza? Então, dá para lembrar disso. E ó, de órgãos, né? Então, cria órgãos, cria entidades. Dentro da mesma pessoa jurídica, e aqui em pessoas jurídicas distintas, né? A hierarquia é que não há hierarquia. Então, fique bem atento a essas diferençazinhas, certo? Há uma vinculação, um fato, né? É porque tudo que ela nasceu por meio da entidade da admissão direta, né? Então, há essa vinculação. É uma técnica administrativa e aqui uma técnica de especialização. Dá origem a entidades administrativas, né? Autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista, né? E pode ser por três tipos, né? Ou delegatários. Delegatários são aqueles que já existem. Um exemplo, quando há delegação de uma atividade de transporte público, né? Por exemplo, aqui no DF, para São José, né? Ela ganhou esse contrato, né? Ela é uma entidade privada, de direito privado, e ela atua num serviço público, né? Então, ela é um delegatário aí. Classificação, outorga. A outorga é aquilo que a gente falou primeiro, né? Quando cria uma entidade, é por meio de lei, cria a administração direta e transfere também a titularidade, certo?
Na colaboração, é por meio de contrato ou ato, e não transfere a titularidade, não, somente a execução, certo? Esse aqui é outro ponto muito importante. Na colaboração, só transfere a execução, não a titularidade. E a territorial é aquela que a gente falou, que cria aí a autarquia territorial, beleza? Se alguém tiver alguma dúvida aí, pode mandar no privado, pode mandar aí no chat, já muito rápido. Tá tranquilo? Vamos continuar aí. Quem mandou aqui alguma coisa? Tu entendeu aí, Marina? A gente está falando aqui das entidades de administração direta, indireta, as características de cada uma e as formas aí de descentralização. Por outorga, por delegação, beleza? E aqui trouxe algumas características de órgãos públicos, né? Quando a gente fala de órgão público, eu quero que você tenha na sua mente isso, né? A gente tem o DF, vamos ter sempre esse exemplo, que é muito fácil e pode ser que caia a nossa prova, né? O DF é uma entidade política. Ela tem personalidade jurídica. A PMDF, ele é apenas um órgão. Ela representa o GDF. Ela não tem personalidade jurídica, certo? Então, essa é a primeira característica. Sem personalidade jurídica, certo? Não possui patrimônio próprio. O patrimônio é de quem? O patrimônio é do GDF, né? No nosso caso, da PMDF. O patrimônio não é da PMDF, é do GDF. A criação e extinção de um órgão é sempre por meio de lei, beleza? E a regra é essa, sem capacidade processual, salvo alguns casos muito excepcionais, que são órgãos que já vêm citados na própria Constituição, né? Estatura constitucional, para a defesa de suas prerrogativas, né? Por exemplo, Ministério Público, Procuradoria, Defensoria, não é muito importante agora nesse ponto, tá? Então, a gente tem que lembrar disso sempre, né? O órgão, ele representa ali a sua entidade política, representa o seu ente, tranquilo? Vamos para o próximo aqui agora. E aqui a diferençazinha básica entre administração direta e indireta. Temos aqui, na administração direta, também chamada de centralizada, temos aí pessoas políticas, União, Estado, DF, municípios, né? Eles podem legislar, né? Temos os três poderes aqui, executivo, legislativo, judiciário. Então, você vê que eles têm os poderes, né? Os exemplos aqui, executivo, presidente da República, os ministérios, legislativo, Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado Federal, e o judiciário, STF, STJ e os tribunais, beleza? Aqui embaixo temos a administração indireta, isso aqui é muito importante, tem várias características aí que a gente tem que aprender futuramente, quem não aprendeu ainda, como essa aqui é uma aula de revisão, a gente está passando muito rápido, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar aí. São entidades, né, descentralizada, entidades, pessoa jurídica, né, não tem autonomia política, ou seja, não podem legislar, beleza? Quais são? Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista, beleza? Dentro das autarquias aqui a gente tem os consórcios públicos de direito público, depois a gente vai falar mais sobre isso, né? Características comuns, pessoa jurídica, patrimônio, criação e extinção, né? Por meio de lei. Então, para criar esses aqui, tem que ter uma lei, certo? Quando é uma autarquia, a lei cria, né? Uma lei específica cria a autarquia. Quando for uma fundação pública de direito público, a lei vai criar também. Quando for uma fundação pública de direito privado, a lei vai autorizar a criação, beleza? E quando for essas últimas duas aqui, a lei vai autorizar a criação. Porque essas duas últimas sempre vão ter personalidade jurídica de direito privado, tá? Você vê, empresas públicas e sociedade de economia mista vão ter personalidade jurídica de direito privado sempre. Autarquias sempre vão ter personalidade jurídica de direito público. E as fundações públicas depende de caso a caso. Quando a questão falar que for uma fundação pública de direito público, aí vai ter a personalidade jurídica de direito público. Vão ser semelhantes às autarquias. E quando forem fundações públicas de direito privado, aí é só lembrar que são de direito privado, não tem muito o que saber, né? Não tem subordinação da administração direta, né, ao controle, certo? Controle finalístico, somente. Né? O controle aqui do Tribunal de Contas, né? Tem que fazer concurso, né? Não é bagunçado. Então, essas são as características aqui da administração indireta. E aqui, uma rápida
rápido resumo aqui sobre a administração indireta. Autarquias. É a vigência da lei de criação. Então, a autarquia ela é criada a partir de uma lei específica, né? Quando a lei ela é promulgada, cria-se a autarquia. Tem a natureza jurídica e direito público. Fundações públicas. Se ela for direito público, ela vai ser igual à autarquia, né? Lembra que eu falei? Então, ela vai ser por meio da criação. Se ela for direito privado, tem que ter o registro do ato, né, constitutivo após a autorização legislativa. Então, ela tem que ser registrada, né, como se fosse uma empresa lá. O mesmo acontece nas empresas públicas e sociedades de economia mista, beleza? Porque elas vão ter direito privado, tem que ter o seu registro lá. Vou falar um pouco de autarquias aqui para a gente finalizar esse resumo, né? Esse resuminho inicial aí. Podemos ver aqui que autarquias são o quê? Pessoa jurídica de direito público, integrante da administração indireta, criada por lei específica, que não falou específica, mas é lei específica sempre, para desempenhar funções que despidas de caráter econômico. Então, a autarquia não busca caráter econômico, lembre-se disso. Sejam próprias e típicas de Estado. Então, são atividades típicas de Estado que foram delegadas, né, foram descentralizadas aí para uma autarquia. Então, aqui, criação por lei, possuem personalidade jurídica, de quê? Direito público, isso aqui cai muito, tá? Capacidade de autonomização, então ela consegue se gerir sozinha. Especialização dos fins ou atividades, podem exercer atividades exclusivas do Estado. Sujeição a controle ou tutela, né? Que a gente falou, também chamado de tutela. O controle que existe, esse controle finalístico, que existe aí da administração direta aqui, é chamado de controle finalístico ou tutela, beleza? Então é tranquilo, simples, não tem muito segredo não. Para finalizar aqui, como é criada ou extinta uma autarquia? Tem que ser por meio de lei específica, beleza? Aqui as questões costumam pegar, tentando confundir aí, falando o seguinte, que tem que ser por meio de lei complementar, né? Não é lei complementar, é uma lei específica, beleza? É lei específica. Depois a gente pode comentar mais sobre a diferença de lei ordinária e lei complementar, mas o importante é que a lei seja específica. Em cada um dos poderes, a lei para a criação e extinção é de iniciativa privativa do chefe do poder. Então, quando for na esfera federal, para criar uma autarquia, tem que ter o quê? O presidente tem que querer. A iniciativa é dele. Quando for no DF, o governador tem que querer. Ou nos estados também, né? Quando for nos municípios, os prefeitos. Beleza? O patrimônio inicial da autarquia é oriundo da transferência do ente que a criou, né? Então, por exemplo, quando a União, ou o GDF, quando criou ali alguma autarquia aqui, ela transfere esses bens, né? Enquanto estiver atuando, vai ser dele ali. Mas na extinção da autarquia, os bens retornam ao patrimônio da pessoa política. Quando você lê pessoa política, lembra de quê? União, Estados, DF, municípios. Beleza? Então, aqui, resuminho básico de autarquias. Está bem resumido. Tirei do material de estratégia. Serviço público descentralizado. Personalidade jurídica própria. Atividade típica, exclusiva de Estado, né? Poder de império, então tem aquela fiscalização. A autarquia, por exemplo, a Anvisa, ela multa, ela atua com poder de polícia, né? Pessoal, regime jurídico único. Então, quem passa lá, né? São os seus servidores? São estatutários, tá? São efetivos, né? Tem que fazer concurso público, vai haver estabilidade, assim como a administração direta. Exceções aqui, consórcio público de direito público, né? Que é um tipo de autarquia ali também. Patrimônio, tem essas características aqui do patrimônio, são impioráveis, imprescritíveis e restrições à alienação, não pode ser alienados aí também. Isso aqui são o quê? São proteções ao patrimônio das autarquias. E aqui algumas prerrogativas, que não costumam cair tanto em concurso, mas é bom saber. Prazo processuais em dobro, duplo grau de jurisdição obrigatório, prescrição quinquenal de 5 anos, imunidade tributária. Essas aqui são as características das autarquias. Vamos ver se tem mais algum aqui. A princípio, é só isso quanto a autarquias, beleza? Agora a gente vai fazer o quê? Nós temos aí aquela lista de questões de poderes da administração, né? Então, nós vamos fazer a lista de questões de poderes
E, quando finalizarmos, a gente volta aqui para fazer alguma atividade aí de organização administrativa. Não, na verdade, a gente vai fazer primeiro de organização. Vou fazer 10 questõezinhas aqui de administração. E essa aqui, a partir de agora, já preciso da participação mais ativa dos senhores, beleza? Então, a cada questão, eu vou ler e eu espero o comentário de cada um de vocês para marcar a resposta, beleza? Quantas entidades da administração pública indireta? Opa, aqui a gente já lembra, né? Ah, a indireta é o quê? Autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista. Assinar a alternativa correta. A sociedade de economia mista tem sua criação autorizada por lei e deve ser organizada sob a forma de sociedade anônima. Certo ou errado isso aqui? Eu pulo. Manda no chat aí. Ó, o Felipe falou que era certo. Mais alguém? Vinícius também. Então pode ser aí que seja certo, né? Vamos deixar aqui, por enquanto, stand-by. Como as empresas públicas são entidades da administração indireta, seus bens serão sempre impenhoráveis e imprescritíveis. Essas características aqui são de empresas públicas também ou não? Somente de autarquias, né? Isso. Tudo bem. Então, as empresas públicas, elas não têm essas características, a impenhorabilidade e imprescritibilidade de seus bens, beleza? As autarquias possuem autonomia financeira e administrativa, de modo que não se submetem ao controle da administração pública. E aí, essa C, certo ou errado? Tem um controle, né? Tem um controle finalístico, né? Não há hierarquia, igual o Felipe falou, mas há sim um controle, há um tipo de controle. As autarquias devem ser criadas com o objetivo principal de explorar a atividade econômica de utilidade pública. E aí? Atividade típica de Estado, né? Autarquias é atividade típica de Estado, não pode ser de atividade econômica, beleza? Errado. Então, a gente teria, então, a questão letra A aí, né? Beleza. A transmissão de competência de uma pessoa jurídica de direito público para outra configura a desconcentração. Opa, lembra o que a gente falou agora? Isso aqui é o quê? Certo ou errado? O que é a desconcentração? Boa, errado. Descentralização. Quando há transferência de competência de uma pessoa jurídica para outra, quando há duas pessoas jurídicas trabalhando, a gente tem a descentralização, igual foi falado ali. Muito bem. Desconcentração é a criação de órgãos, né? Beleza? Olha lá, a entidade AB é uma autarquia federal. A entidade BC é uma empresa pública federal. Nesse caso, a B foi criada por lei específica e a instituição BC foi autorizada por lei específica. E aí? Certo, errado? Pula. Não, o Felipe falou que está certo. Bárbara falou que já é A. Beleza. Vamos ver a B, então. Ambas têm personalidade jurídica de direito público. As duas têm personalidade jurídica de direito público? Tanto a autarquia quanto a empresa pública? Certo ou errado? Boa, só a B, né? Beleza. Então, a autarquia tem personalidade jurídica de direito público. Empresa pública sempre vai ser de direito privado, beleza? A B integra a administração pública direta e BC integra a administração pública indireta. Já vou corrigir logo. Não. Tanto a administração a autarquia quanto a empresa pública são da administração pública indireta, beleza? Ambos admitem a organização sob qualquer forma admitida em direito. E aí? Empresa pública sim, né? Boa, falso.
Ambas possuem capital inteiramente público, com possibilidade de participação das entidades da administração direta. Boa, muito bem. Não seria errado. Então, ficaríamos ali, de novo, com a letra A. Né? Vamos ver o nível de erro. Não é tão difícil assim, 16% de erro nessa primeira questão. Nessa segunda questão, né? Na verdade. Então, quando a gente fala de autarquia, a lei específica vai criar. Quando a gente falar de empresa pública, sociedade economista, a lei vai autorizar a criação. Beleza? E aqui, o ente gama da administração indireta federal tem personalidade jurídica de direito público, possui patrimônio próprio e foi criada para desenvolver atividade típica de Estado, com liberdade para agir nos limites administrativos da lei específica que criou. Então, ó, personalidade jurídica de direito público, patrimônio próprio, atividade típica de Estado. Já deixa muito claro algumas coisas. É uma questão do Senado, que rolou, um concurso do Senado que rolou recentemente. Ou seja, questãozinha de um pouco mais alto nível. Né? Então, qual seria aqui? Quando a gente deixa claro, pessoa jurídica de direito público. Então, já dá para cortar algumas, né? Teve gente já respondendo aí. Boa. Beleza. Então, quando fala direito público, dá para cortar o quê? Empresa pública, sociedade economista, né? Organização não governamental, nem possui personalidade jurídica aqui dentro da administração indireta, né? Fundação privada também não. Então, fica fácil aqui para ser autarquia. Beleza? Lembra dessas características? A gente falou lá no nosso resumo, né? Personalidade jurídica própria. Eles estão mostrando aqui. Personalidade jurídica própria. O último aqui. Integrante de administração direta, criada por lei, para desempenhar funções que, despidas de caráter econômico, sejam próprias e típicas de Estado. Então, lá também aconteceu isso, né? Próprias e típicas de Estado. Muito bem. Vamos para a próxima aqui. Todo mundo conseguiu ver aqui a autarquia aí. De novo, do Senado. A União, para prestar os relevantes serviços públicos na área da saúde, criou diversos órgãos, como o Ministério da Saúde, Hospital Federal Alfa, Hospital Federal Beta. Essa distribuição interna, olha esse nomezinho, de competência entre órgãos, de uma mesma pessoa jurídica, calcada a um poder hierárquico, é denominada. Então, quando essa distribuição interna, criando órgãos, é o quê? Podem comentar aí. Vou esperar uns 5 comentários. Letra... Muito bem, boa. Tranquilo. Na prova do Senado, para consultor legislativo, a gente teve essa questão. Questão fácil, tá? Não tem como errar isso. A gente não pode errar uma questão dessa. Quando falar em criação de órgãos, desconcentração. De acordo com a doutrina majoritária, a distribuição de competências dentro da mesma pessoa jurídica caracteriza-se como... Se eu colocasse lá, se fosse só uma lista de questões sem a banca, vocês achar que eu estou sendo repetitivo, mas as questões se repetem. No mesmo ano, ó, a banca CESP, Polícia Civil de Roraima. Né? Então, desconsideração de novo. Beleza? Vocês mandaram aí. Então, fala de novo. Distribuição de competências dentro da mesma pessoa jurídica. Tá? A administração pública indireta presta serviços de forma... E respira. Respira, calcula. É o quê? Se é indireta, é o quê? Boa. Simples, né? Ó, vou mostrar que a gente viu isso aqui agora. Aqui, ó. Lembra que a gente falou? Quando for administração indireta, vai ser o quê? Descentralizada, tá? Então, quem quiser esse resumo aqui depois da aula, eu vou mandar, tá? Vou mandar no grupo lá, quem quiser. Descentralizada. Então, aqui é fácil. Então, deixa eu tirar isso aqui. Descentralizada aí.
Sobre as espécies de descentralização administrativa, analise os itens abaixo. Lembra que a gente falou agora? Descentralização. Temos a política, geográfica, funcional, ou por colaboração. E aí? Já temos resposta aqui, letra D. Letra D. Já temos letra D. A gente falou agora, né? Quando fala em descentralização administrativa, a gente falou aqui agora. Ó. A gente está exatamente aqui, ó. Descentralização temos, ó, por outorga, por colaboração, delegação, territorial ou geográfica, né? Beleza? Só para relembrar aí, temos tudo aqui no nosso resumo. A descentralização política, ela existe, mas ela não é uma descentralização administrativa, tá? Então, a gente ficaria aqui na letra, qual que vocês falaram aqui? Letra D, né? Letra D? Seria a letra D, então? Pense bem. A geográfica existe? Existe. Verdade. Estou lendo errado aqui. Eu li a letra C. Foi mal. Achei que tinha 5 opções. Vamos lá. Somente por lei específica poderá ser criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade economista e fundação pública, cabendo, em todos os casos, lei complementar para definir as áreas de atuação dessas entidades. Certo ou errado? INSS 2022 aí. O que vocês acham? Tem gente comentando aqui. Felipe, Vinícius. Quem mais? Maria Paula. Boa. Boa, lei específica, exatamente. Mas a lei específica aqui é no primeiro, viu, Vinícius? Aqui, até aqui, ó, tá tranquilo. Lei específica, essa aqui que é a específica, tá? Cria autarquia, né? E autoriza a criação de empresa pública, sociedade economista e fundação pública, beleza? Agora, tem um caso desses três aqui que precisa de lei complementar depois. Qual que é? Não é os três, é só um. Quem sabe qual que é? Precisa dessa lei complementar aqui. Fundação pública. Boa, Felipe. Exatamente. Então, não são em todos os casos, beleza? São aí, no caso aqui de, ó, nesse último caso, define as áreas de sua atuação. No caso de fundação, beleza? Questãozinha boa aí. Vou fazer mais um aqui. A autarquia federal alfa, regularmente constituída, desempenha funções que, despidas de caráter econômico, são próprias e típicas de Estado. Olha, presta atenção. Despidas de caráter econômico, próprias e típicas de Estado. Características de autarquia. Sempre pense nisso. De acordo com o ordenamento jurídico e a doutrina do direito administrativo, é correto afirmar que a autarquia alfa, ela integra a administração direta federal e exerce atividades de inegável interesse público? Certo ou errado isso aqui? Errado, né? Integra a administração indireta, tá? Próximo. Exerce atividades de inegável interesse público, apesar de ser pessoa jurídica de direito privado. Certo ou errado a B? Errado também, né? São pessoas jurídicas de direito público, tá? Autarquia, pessoa jurídica de direito público. Viu? C. Faz parte da administração indireta federal e ostenta personalidade jurídica de direito privado. Mais uma vez, né? Vou falar aqui, tá errado por quê? Não é direito privado, tá? É direito público. Próxima, letra D aí. É pessoa jurídica de direito público e foi criada por lei específica. Certo ou errado isso aqui? Opa, tá parecendo que é essa, né? O Iago falou, Nunes. Quem mais? Maria Paula. Então, a autarquia tem essa característica, né? Parece que é essa. Vamos ver integra a administração indireta federal e não se aplica ao seu pessoal a obrigatoriedade de ingresso mediante concurso público e a proibição constitucional de acumulação de cargos públicos. A gente viu que nas autarquias tem sim que ter concurso público, né? Então tem sim essa proibição aí de acumulação de cargos também, como se fosse na administração direta. A questão correta aqui é a letra D.
Vamos ver essa questãozinha aqui. E ela é de marcar. Vamos lá. Enquanto pela tutela, a administração exerce o controle sobre outra pessoa jurídica por ela mesma instituída, pela autotutela, o controle se exerce sobre os próprios atos, com a possibilidade de anular ou convalidar os ilegais e revogar os inconvenientes ou inoportunos, independentemente de recurso ao Poder Judiciário. Aqui temos dois princípios, né? Tutela e autotutela. Tutela seria o quê? E aí, certo ou errado essa primeira? Tá coerente? Quem mais? Nunes falou que sim. Amor. Cadê o Gustavo, Vinícius, Maria, Emerson, Yasmin, Bárbara. O que vocês acham? A primeira está certa ou está errada? Boa, verdadeiro. Beleza. Então, realmente isso. Tutela é esse controle finalístico. Tutela também é chamado de controle finalístico, aquilo que a gente falou na aula, na revisãozinha inicial. É esse controle que a administração direta exerce sobre outra pessoa jurídica por ela instituída, né? Já a tutela é o controle interno, né? Então, questão correta aqui primeiro. Você vai cortando sempre na prova, viu? Quando for na prova, vai cortando para facilitar. Vamos ver aqui. Vamos pular para esse aqui agora. Desconcentração é a distribuição de competência de uma pessoa física ou jurídica, né? De uma para outra pessoa física ou jurídica. Certo ou errado? Opa, muito bem. Falso mesmo. Isso aí seria o quê? Esse conceito aqui seria o quê? Ah, boa. Descentralização, tá? Então, esse conceito aqui é de descentralização. Então, o primeiro foi V e o terceiro foi F, né? Então, a gente vai botar aqui o C, tá? Porque o terceiro seria V aqui, né? Beleza. Vamos agora aí, essa última aqui. A empresa pública é a pessoa jurídica de direito privado com capital inteiramente público, com possibilidade de repartição das entidades da administração indireta e organização sob qualquer das formas admitidas em direito. E aí? Faz sentido para vocês? Certo? Verdadeiro. Muito bem, certinho. Então, e aqui, aquela que a gente pulou aqui, fala do princípio da moralidade, né? Fala aqui. A própria Constituição dá uma consequência expressa ao princípio da moralidade, quando proíbe que constem nomes, símbolos, imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, em publicidade de atos, programas, taranã, taranã. Isso aqui seria a impessoalidade, e não a moralidade, tá? Vamos lá. A administração indireta é o próprio Estado executando alguma de suas funções de forma descentralizada. E aí? Boa, certo? Exatamente isso. A administração indireta nada mais é do que o Estado atuando de forma indireta, né, descentralizada, por meio de seus entes administrativos. De acordo com a doutrina do direito administrativo, uma empresa pública, municipal, prestador de serviço público, que integra a administração indireta, possui personalidade jurídica de direito, seria o quê? Público ou privado, para começar? Privado, né? Então, quando eu falo em empresa pública, direito privado, tá? Então, o direito público não é. Direito público não é. Beleza. O ingresso do seu pessoal ocorre mediante concurso público e está sujeito à responsabilidade civil objetiva pelos atos dos seus agentes. Faz sentido para vocês? Aqui mistura dois conceitos, né? Mistura dois conteúdos, né? Responsabilidade civil e também aqui organização administrativa. Temos a B também, né?
Seu pessoal dispensa concurso público, está sujeito à responsabilidade civil subjetiva pelos agentes, pelos atos dos seus agentes? Tem que ter concurso público para entrar numa empresa pública? Sim, tem que ter, né? Tudo bem. Então, não dispensa concurso público, não, né? Com esse, a gente tem facilmente a resposta, né? Aqui também dispensa concurso público, né? Aqui também fala dispensa concurso público. Então, a gente teria aqui, que seria a letra A, certo? Por quê? Porque nesse caso aqui, ó, ele é prestador de serviço público, tá? Então, responde objetivamente, tá? Depois a gente vai ver essa responsabilidade civil objetiva mais para frente. 14. Pessoa jurídica de direito público, criada por lei. Opa, vem lá. Direito público, criada por lei. Integrante de administração direta. Atividade típica de Estado é denominada? Também, né? Autarquia, muito bem. É o que é mais cobrado. Das 4, a que mais cobrada é a autarquia. Beleza? As autarquias possuem personalidade jurídica distinta daquela do ente político que as criou e são dotadas de auto-administração. Certo ou errado? Boa, muito bem, certinho. Né? Possuem auto-administração. Eles não possuem capacidade política, tá? Mas de auto-administração eles possuem sim. Vamos lá, aqui temos a OCP, né? Que é incorreta. Isso aqui é importante, preste sempre atenção no enunciado. O Instituto da Desconcentração está fundado na hierarquia, que se configura pela distribuição interna de competência no âmbito de uma mesma pessoa jurídica. Tá certo ou tá errado? Se tiver certo, não é o nosso. Tá certo, exatamente isso. Possui hierarquia, né? Que há o escalonamento. Quando eu crio um órgão, eu sou superior a ele. Na outorga, lembra da outorga? É transferida a titularidade e a execução do serviço público, a pessoa jurídica diversa do Estado, ao passo que, na delegação, apenas a execução é transferida, permanecendo com o Estado a titularidade do serviço. Certo ou errado? Certinho, né? A gente falou agora. Na outorga, a transferência da titularidade e da execução. E na delegação, somente a execução. Vamos pular essa aqui. Isso aqui é um pouquinho mais chato. Consoante a doutrina, as fundações públicas de direito privado têm sua criação autorizada por lei específica, enquanto as fundações públicas de direito público serão criadas por lei específica, não dependendo de registro para que sejam instituídas. E aí? Certo também, né? Fundação pública tem dois tipos. Fundação pública de direito privado, né? Igual ele falou aqui, ó. De direito privado, tem sua criação autorizada por lei, beleza? Que é direito privado. Só que, se ela for fundação pública de direito público, ela é criada pela lei, tá? E aí não vai depender de registro nenhum, não. Vai ser criada por meio da lei mesmo, como se fosse uma autarquia. Tanto que ela é chamada, muitas vezes, de fundação autárquica, tá? Quando ela for de direito público. E a última, e a gente fica dessas duas aqui, qual que seria a incorreta? As empresas públicas de sociedade economista não estão sujeitas à fiscalização do Tribunal de Contas. E aí? Está sujeito ou não está? Errado, né? Claro que está. Né? O Tribunal de Contas ele fiscaliza praticamente tudo, toda a administração pública, todo o Estado aí, beleza? Então, não é porque ela é uma entidade aí da administração direta, né? Ela exerce atividade econômica, que ela não vai ter essa fiscalização. Então, tá errado aqui, beleza? E esses órgãos autônomos são caracterizados por serem imediatamente subordinados aos órgãos independentes e diretamente subordinados aos seus agentes, beleza? Então, isso aqui é importante saber depois, órgãos autônomos, independentes, tá? Quando a administração pública realiza a distribuição de serviço dentro
na mesma pessoa jurídica, né? No mesmo núcleo, é correto afirmar que estamos diante de uma prestação de serviço de qual tipo ou forma? Vai. Alguém mais aí? Ó, o Iago, Nunes. Olha a deixa que ele falou, né? Ó, distribuição do serviço dentro da mesma pessoa jurídica. Isso aqui é característica de quê? Desconcentração, tá? Desconcentração, distribuição dentro da mesma pessoa jurídica, né? Então, desconcentração aqui, desconcentração aqui. Aí vem, corta, corta. E aí temos aqui, no mesmo núcleo, ou seja, não está falando de ser por meio de uma autarquia, né? Então, quando a gente fala sobre isso, a gente fala da administração centralizada, tá? A gente está falando aqui dentro. Então, é essa a nossa resposta. Quero agora a alternativa incorreta, beleza? Letra A. Concentração na técnica de cumprimento de competências administrativas por meio de órgãos públicos despersonalizados e sem divisões internas. E aí? Vamos ver a próxima. Órgão público é uma pessoa jurídica de público interno pertencente à administração pública indireta, criado por lei específica para exercício de atividades típicas de Estado, da administração pública, na verdade. Na desconcentração, as atribuições são repartidas entre órgãos públicos pertencentes a uma única pessoa jurídica, mantendo a vinculação hierárquica. E a última, na descentralização administrativa, as competências administrativas são distribuídas a pessoas jurídicas autônomas, criadas pelo Estado para tal finalidade. Qual que é aí a incorreta? Novamente a B, né? Exatamente por isso. Por quê? Órgão público, ele é despersonalizado, certo? Então, ele não tem personalidade jurídica de direito público, não, tá? Aqui está o erro da nossa questão. Beleza? Vamos para a penúltima aqui agora. A descentralização de serviços na administração pública pode ocorrer por outorga ou delegação. Assinale a alternativa que apresenta algumas características da descentralização por outorga. Lembra da outorga? É a mais difícil lá, mas é a primeira, né? Transferência por contrato ou ato unilateral? É por isso mesmo ou não? Por lei, boa. Não já mandou aí. A transferência por meio de lei. Contrato ou ato é delegação, beleza? Então, a transferência é uma entidade criada pelo Estado, transferida por lei e só por lei pode ser retirada ou modificada e traz presunção de definitividade logo por tempo indeterminado. Pode ser essa? Pode ser essa, né? Vamos ver o resto. Transferência por acordo político administrativo? Não, a gente falou, né? Transferência por lei, criada por lei. Transferência a um grupo de interesses do Estado? Também não, né? Transferência por simplificação ou aceleração de serviço? Né? Não está falando nada de lei, então aqui ficou muito fácil de saber que é essa, né? Transferência por lei. Outorga transfere a titularidade e a execução por meio de lei, beleza? Cria aí a administração indireta, beleza? E a última desse tópico, no que concerne a organização administrativa e aos conceitos de centralização, desconcentração e descentralização. Assinar a alternativa correta. Vamos lá. A descentralização acontece quando o Estado executa as respectivas tarefas diretamente, por meio dos órgãos e agentes integrantes da administração direta. E aí? Errado, né? Descentralização é o quê? Não é diretamente, não. É indiretamente, tá?
pela administração indireta, né? Muito bem, boa mesmo. Então, não é essa. A centralização dá-se quando o Estado desempenha algumas das próprias atribuições por meio de outra pessoa jurídica, e não pela administração direta, como ocorre quando se cria uma autarquia para a execução de determinadas atividades. E aí, certo ou errado? Errado, né? Aqui deveria ser descentralização, né? Porque quando há a criação de autarquia, né? Beleza. Desconcentração é a técnica administrativa de distribuição interna de competências, que ocorre dentro da estrutura de uma pessoa jurídica, como, por exemplo, quando a autarquia estabelece uma divisão interna de funções. Opa, para essa, né? O Nunes, o Bruno. Então, quando há essa divisão interna de funções, aparentemente é essa, né? Vamos ver a próxima. A descentralização é a técnica administrativa de distribuição interna de competências. O que é a distribuição interna de competências? Seria uma distribuição interna de competências. Isso, desconcentração. Boa, então aqui falou descentralização? Tá errado. A desconcentração ocorre quando o Estado desempenha alguma de suas próprias atribuições por meio de outras pessoas jurídicas. Outras pessoas jurídicas, que não é administração direta, é o quê? Qual é esse atributo aí? Seria desconcentração mesmo? Descentralização nesse caso, né? Muito bem. Então, por eliminação também a gente conseguiria fazer essa questão, né? Questãozinha mais tranquila. Vamos ver o nível de erro. Nível de erro alto, 34%. Achei que seria mais fácil. Beleza? Vamos agora só passar em poderes aqui, certo? Temos aqui poderes administrativos. Também foi outra lista que eu mandei essa semana, né? Aqui. A gente tem alguns deveres, certo? Temos aí três deveres que devem lembrar, né? O Elie Lopes de Meirelles, né? É o doutrinador master aí do Brasil, um dos melhores, e ele fala que são três principais deveres do administrador público: dever de eficiência, de probidade e de prestar contas. Você deve saber mais ou menos o que é cada um, né? Eficiência, né? Fazer ali o máximo, com o mínimo de gasto possível. Probidade, né? Ser íntegro, né? Ser moral. E prestar contas, ele deve prestar contas para saber se ele não está, né? Agindo de alguma forma ilícita aí, né? Se ele já está trabalhando com dinheiro público, ele deve prestar contas. E aqui temos os poderes da administração, né? Esses são os melhores aí, são isso que você deve decorar. Esse conteúdo é um conteúdo fácil, então, poderes, você tem que decorar, você tem que gabaritar todas as listas de questões que mandar, porque é uma matéria mais tranquila, beleza? Temos aí poder vinculado e discricionário, que não é em si um poder, né? Mas é bom a gente lembrar, vinculado ao quê? Quando há uma atuação e só tem um tipo de ação possível, né? Única solução viável. Então, a lei fala assim, diante de tal situação, você vai fazer isso. Então, não tem como o agente fazer nada, ele tem que agir de acordo com o que está na lei. Já no discricionário, ele tem um mérito. Então, ele pode escolher entre algumas oportunidades, entre algumas, como eu posso dizer, entre algumas opções que a lei deixa. Né? A lei deixa uma margem de escolha e o agente ele pode escolher ali, beleza? Já o poder hierárquico é dar ordens, fiscalizar, né? É a hierarquia, ele cria ali, distribui, escalona funções, né? O disciplinar, ele aplica sanções internas, então quem tiver vínculo com a administração, né, vai poder ser punido disciplinarmente, né? O regulamentar, ele edita normas, né, para dar fiel execução à lei. Então temos uma lei, se a lei não for bem explicadinha, né, pode ser que haja uma edição de uma norma aí para explicar melhor a lei, né? Aí que entra poder regulamentar. E o poder de polícia é o que mais cai, né? Ele condiciona, ele restringe. É tudo que a gente pensa em polícia mesmo, assim. Você vai deixar de lado a liberdade individual de uma pessoa para o bem de toda a coletividade. Então, você tem que condicionar, restringir direitos, certo? Vocês vão ver aí as características.
eu pegar aqui. Olha lá, período vinculado ou regrado não deixa nenhuma margem de liberdade para o seu exercício, né? Já o discricionário deixa alguma margem de liberdade, ou seja, você vai usar sua conveniência, oportunidade, e vai decidir com base no mérito administrativo. O mérito é o quê? Conveniência e oportunidade, tá? Assim, há uma margem de liberdade dentro dos limites da lei. Então, não é aquela margem total, não é uma arbitrariedade, é uma discricionariedade. É diferente, tá? Arbitrário é algo que é ilegal, é algo que você faz na sua cabeça, certo? Ah, não trocou a agenda, né? Beleza. Aí, ó. Beleza. Aqui temos o então, não deixa margem de escolha para o seu exercício, né? E o discricionário deixa alguma margem de escolha, conveniência, oportunidade, mérito administrativo, né? Essa margem é dentro dos limites da lei, né? Então, tem que haver essa liberdade dentro dos limites da lei, tem que ser proporcional, razoável. Se não for, vai ser arbitrário. Se for arbitrário, é ilegal. Então, aqui temos o quadrinho, né? Para ficar mais fácil para vocês. Quem quiser, vou mandar lá no grupo, baixa, estuda. A gente vai crescendo ele, vou colocar algumas questões aqui também. Futuramente, dá para revisar só por esse aqui. Ou de vocês, né? Tem que criar um material bom de resumo, né? De revisão. Poder hierárquico. Relação de subordinação, né? Distribuição de funções e gradação de autoridade. Poder hierárquico é o que dispõe o executivo para distribuir e escalonar funções de seus órgãos, ordenar e rever, isso aqui é importante, ordenar e rever a atuação de seus agentes, estabelecendo a relação de subordinação entre os servidores de seu quadro de pessoal. Então, o superior ele pode rever os atos do agente inferior, certo? Poder hierárquico se manifesta no exercício de função administrativa, certo? Então, é mais ou menos isso aí. Então, ó, dar ordens, editar normativos internos para ordenar a atuação de subordinados, fiscalizar a atuação e rever os atos, delegar e avocar atribuições. Isso aqui é muito importante, né? Vou falar um pouquinho já já. Aplicar sanções. A delegação, você pode delegar de superior para o subordinado, né? E também pode delegar para pessoas que tenham a mesma hierarquia, certo? Vamos supor que existam duas pessoas aí que são chefes de departamento. Os departamentos estão lado a lado, né? Não há hierarquia. Um departamento pode delegar para outro, desde que o outro aceite. É aí que está a delegação. Já na vocação, tem que ter a hierarquia, tem que ser o superior puxando a atribuição do inferior. Na delegação, você entrega. Na vocação, você puxa, certo? É discricionário, excepcional, é exceção, né? Aqui também é discricionário. Com hierarquia, nem tudo pode ser delegado, cenoura, né? Competência exclusiva, atos normativos e decisão de recursos administrativos, né? Isso aqui depois a gente vai ver melhor, mas esse mnemônico cenoura ajuda demais nos casos que não podem ser delegados. A avocação deve ser em casos excepcionais, temporários e devidamente justificados, por isso é uma exceção. Por quê? Vamos supor que você é inferior, seu chefe, você tem um trabalho, o seu chefe fala assim, não, me dá aí que eu faço. É tipo isso. Então, ele vai meio que te humilhar, né? Vai falar, não, você não sabe fazer, eu vou fazer para você. Por isso tem que ser algo excepcional, né? É uma exceção. E tem que ser dessa forma aqui, excepcional, temporário e justificado. E só pode ser o superior puxando a atribuição do inferior. Disciplinar, poder, dever de punir internamente as infrações funcionais dos servidores e demais pessoas sujeitas à disciplina dos órgãos de serviço da administração. Vamos supor, um chefe punindo um subordinado, pode ser, né? Um diretor de uma escola pública punindo um aluno, pode ser também, certo? Isso aí já caiu em prova. Uma punição dentro de uma prisão também pode ser, certo? Desde que não seja penal, tranquilo? O poder regulamentar ou não ativo, né? Aqui é a prerrogativa conferida à administração para editar atos gerais para completar leis e permitir a sua efetiva aplicação. Presta atenção nesse finalzinho. A prerrogativa é apenas para complementar a lei. Não pode, pois, alterar o pretexto da lei. Beleza? E aqui o mais importante, que mais cai, é o poder de polícia. É a faculdade que dispõe a administração pública para condicionar e restringir, esses nomes são muito importantes.
o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais em benefício da coletividade ou do próprio Estado. Beleza? Restringir, ó, isso aqui que você tem que guardar. Restringir o uso e gozo de liberdade e propriedade em favor da coletividade. Então, você vai restringir o direito de uma pessoa para o benefício de todas as pessoas, certo? E aqui as características, né? Atributos aí. Do poder de polícia, só. Discricionário, autoexecutoriedade, coercibilidade. Tranquilo? Temos esses aqui. E aqui tem uma questãozinha da OCP, e eu queria que vocês dissessem se está certo ou errado. Não precisa nem falar, né? São atributos do poder de polícia. Imperatividade, finalidade e motivação. Né? A gente viu aqui agora que os atributos não são esses, né? Então tá errada essa questão aqui. Aqui temos o uso e abuso de poder. Eu vi que alguns erraram essa questão na lista, né? Quem me mandou o resultado. E quem não mandou, me mande. Eu preciso saber o que você está errando. O abuso de poder é um gênero que comporta duas categorias: excesso de poder e o desvio de poder, também chamado de desvio de finalidade. O excesso de poder é quando o agente público atua fora dos limites de sua esfera de competência. Então, ele extrapola a sua competência. O vício está na competência. Né? Então, o agente ele não é competente para fazer aquele ato. Tá? Já esse outro, né, o desvio de finalidade, é quando ele atua, de fato, dentro de sua competência, mas ele atua de forma contrária, né, ao que a finalidade pública defende. Nesse caso, será desvio de poder e tanto a conduta contrária à finalidade geral quanto à finalidade específica. Eu vou dar um exemplo de cada caso. A gente sabe que a Polícia Militar ela pode multar, mas ela não pode multar em todos os lugares. Né? Por exemplo, em BRs, né, a Polícia Militar não pode multar os carros, em regra, via de regra. Então, se eu fizer isso, ele estará atuando fora da competência dele. Seria um excesso de poder, beleza? Então, ele está atuando fora da competência que ele tem. Já desvio de poder é o quê? Eu tenho competência para multar uma pessoa dentro da cidade. Mas eu só vou multar ele, não é porque ele cometeu um ilícito, não. Um ilícito administrativo, né? É porque eu não gosto dessa pessoa. Então, eu vou multar ele. Então, isso seria desvio de poder, desvio de finalidade. As questões sempre vão deixar dessa forma. Vai falar que a pessoa está agindo ali de uma forma a fugir da finalidade, atuando de modo a prejudicar alguém por coisas pessoais, ou a beneficiar alguém por coisas pessoais, beleza? E aqui acabamos. Vamos ver aqui agora as questões aí, se der tempo. 20 questõezinhas aqui, vai ser rápido. Esse tópico é muito fácil, a gente já falou sobre isso. Vamos lá. Após regular o processo administrativo, Tibério, servidor público aposentado há menos de 2 anos, foi penalizado com a cassação de sua aposentadoria. Opa. Segundo consta nos autos do procedimento, a punição ocorreu por Tibério no último mês em que estava de atividade do serviço público, praticou infração grave, sujeita a penalidade de demissão. Demissão já dá na cara o que é. Com base nos poderes administrativos, é correto afirmar que a sanção aplicada decorre especificamente do... Qual tipo de poder seria esse? Facilmente poder disciplinar, né? É uma demissão, né? Então, é uma coisa ali interna, é uma punição interna, poder de ser servidor. Beleza? Então, esse aqui é fácil. Isso aqui, os poderes da administração pública são um elemento essencial para a caracterização da atuação do estatal, abrangendo os poderes normativos, hierárquico, disciplinar e de polícia. A ampla gama de funções a ser exercidas pela administração, em um Estado organizado no modelo brasileiro, demanda um igualmente amplo exercício dos poderes da administração pública, circunstância que denota a importância do tema para a adequada apreciação de medidas estatais. Diante desse contexto, essa é a alternativa correta. Vamos de baixo para cima. A conveniência e a oportunidade, elementos do mérito na prática de atos administrativos discricionários, imbuem o agente público com a possibilidade de tomar decisões arbitrárias, por caracterizarem o exercício de um dos poderes da administração pública. E aí? Decisões arbitrárias? Podem? Errado, né? Discricionárias. Arbitrárias não podem, beleza?
Para a invalidação da conduta revestida de abuso de poder perpetrada por autoridade pública, o prejudicado deve se valer de ação judicial, sendo vedada a anulação administrativa do ato. E aí? Para anular um ato, só pode ser por meio do Poder Judiciário? Ou a própria administração ela pode rever o ato? Com certeza ela pode rever o ato, tá? Tanto por meio judicial, igual aí, ó, a tutela, o Felipe falou. Quando a própria administração revê os seus próprios atos, isso é autotutela, beleza? Então ela pode anular seus próprios atos. É vedado ao agente superior ajustar um ato administrativo de agente subordinado que contiver vício de ilegalidade. Então você tem um subordinado, ele fez um ato ilegal, você não pode rever o ato dele? Autotutela de novo. Você pode sim, né? Tá errado. O poder regulamentar por parte do executivo se justifica pela supremacia do interesse público, de modo que regulamentos administrativos podem ultrapassar as disposições e o âmbito das leis nas quais se baseiam e se justificam. Aqui, esse ponto, ó. Ultrapassar as disposições e o âmbito das leis, né? Então tá errado. Deve dar fiel execução à lei, né? Não pode extrapolar a lei. E aqui temos que a Polícia Judiciária, embora seja atividade administrativa, prepara a atuação da função jurisdicional, enquanto a Polícia Administrativa, de caráter mais fiscalizador, é a atividade da administração pública que se exala em si mesma, né? Então, é exatamente isso que a gente vê. Essa questão gerou um pouco de dúvidas aí, né? Quando a gente fala de Polícia Judiciária, a gente fala aí da Polícia Civil, por exemplo, né? Que ela atua de forma judiciária. Então, ela prepara o inquérito policial para que inicie-se a função jurisdicional. Essa aqui agora, Hércules, policial penal, enquanto realizava o transporte de determinado preso, foi multado por avançar no sinal vermelho, na condição de veículo oficial do sistema prisional. Nessa situação, a referida multa de trânsito decorre do poder disciplinar da administração pública. E aí? Polícia Penal, 2022. Poder de polícia. Boa, Gustavo. Felipe, Iago, Marina. Exatamente isso. A multa tem nada a ver com poder disciplinar, não. Poder de polícia, tá? Por quê? Assim como ele foi multado, qualquer pessoa poderia ter sido multada. Tem nada a ver com a relação dele de ser funcionário ou não. Boa, dá tempo de corrigir aí. Olha, ó, referente ao direito administrativo, assinale a alternativa correta. No controle judicial da atividade administrativa e discricionária, cabe ao Poder Judiciário substituir a decisão do administrador, analisando e julgando o mérito do ato administrativo. E aí? O Poder Judiciário ele pode analisar o mérito de um ato administrativo? Boa, o Gustavo falou aí, ó. O Judiciário não julga mérito, ele julga a legalidade do ato. Beleza? O excesso de poder ocorre em casos nos quais a autoridade pública atua fora dos limites de sua competência. Lembra lá que a gente falou? Abuso de poder, né? Tem o gênero excesso de poder, né? E desvio de finalidade, né? O desvio de poder. O excesso de poder é realmente isso, quando ele atua fora dos limites da sua competência. Beleza? Poder regulamentar o escalonamento no plano vertical dos órgãos e agentes da administração que tem como objetivo a organização da função administrativa. Isso aqui seria o quê? Certo ou errado? E qual é o erro aí, se for? Isso, boa. Seria o poder hierárquico, que não regulamentar, tá? Se fosse poder hierárquico, o que estaria certo? As atribuições de delegar e avocar competência decorrem do poder disciplinar da administração pública. E aí? Avocação e delegação decorrem do poder disciplinar? Hierárquico novamente, né? O Nunes falou de novo hierárquico aí. Aqui que a gente viu, né? São atributos de poder
Não é esse, seria o DCA, né? Discricionalidade, coercibilidade e autoexecutoriedade. Então, essa seria a resposta. Tranquilo aí, letra B. Aqui, essa questãozinha pode ser um pouco mais difícil para alguns. As taxas cobradas pela União, pelos estados, pelo DF e pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular ou a utilização efetiva e potencial do serviço público específico e divisível prestado à relação ao contribuinte ou posto à sua disposição. Então, taxa. Taxa seria o quê? Isso. Quando falar em taxa, taxa pode ser cobrada pelo exercício regular do poder de polícia, beleza? É só lembrar essa. Essa é um pouco mais complicada. Se você não sabe, você não teria como saber. Mas quando falar em taxa, está falando de poder de polícia. Aqui vai ser fácil. Ó. Não vou nem ler muito, mas eu vou mostrar para vocês. Para condicionar, restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais. O que seria isso? Quem mais aí? Exatamente isso. Quando a gente fala isso de atuação da administração para condicionar, restringir, né, o uso dos bens em benefício da coletividade, a gente fala poder de polícia, tá? Um dos poderes administrativos é aquele instrumento disponibilizado à administração pública para apurar infrações e aplicar penalidades aos servidores públicos e demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa. Qual é esse poder? Letra D, poder disciplinar. Muito bem. Aplicar penalidades aí a pessoas internas, né? Ou servidores públicos é disciplinar. O escalonamento na relação jurídica estabelecida entre os agentes da administração tem por objetivo a organização da função administrativa, bem como a possibilidade, o controle dos atos praticados pela administração pública e seus agentes. Nesse aspecto, a relação de superioridade e subordinação entre os diversos órgãos e o mesmo ente da administração pública pode ser modificada temporariamente, em caráter excepcional, em virtude de motivos relevantes, devidamente justificados com o deslocamento de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior a órgão hierarquicamente superior. O que seria isso? Modificação temporária, excepcional, motivos relevantes, justificados, de órgão inferior para superior. Boa, na vocação, né? A vocação, o superior puxa a competência do inferior, beleza? 24% de erros. Poder de polícia atribuído à administração pública, assinar a alternativa correta. Consiste na possibilidade de os chefes do Poder Executivo editarem atos normativos gerais e abstratos ou gerais e concretos expedidos para dar fiel execução à lei. É isso, Poder de Polícia? Errado. O que seria isso aí? Regulamentar. Boa. O poder de polícia consiste na possibilidade de a administração aplicar punições aos agentes públicos que cometam infrações funcionais. Seria essa? O que seria aqui, então? Muito bem, aqui seria o disciplinar. É o que dispõe o executivo para distribuir e escalonar funções a seus órgãos, ordenar e rever a atuação dos seus agentes. Isso aqui seria, então? Fala de novo. Aqui seria o poder hierárquico. Muito bem, Felipe. Muito bem, Gustavo. Vamos lá. E aqui o último. O poder de polícia representa a atividade estatal restritiva
de interesses privados, limitando a propriedade individual em favor do interesse público. Cara, muito simples. Sempre vai ser dessa forma que vai ser cobrado aí, poder de polícia. Um servidor público de uma instituição de ensino deslocou-se com o veículo da instituição para a cidade vizinha, para realizar um trabalho de campo com estreito interesse público envolvido. Ao terminar o serviço na cidade vizinha, antes do prazo previsto, resolveu aproveitar o tempo vago para fazer um tour pela cidade, conhecendo os pontos turísticos. O gestor da instituição tomou conhecimento de tal atitude e deverá aplicar uma sanção disciplinar ao servidor. Está pautado em seu poder? Qual seria o poder? Poder disciplinar, né? Se ele é o superior, né? Então, é o Bruno, Vinícius, Felipe, boa. Então, o gestor, né, tomou conhecimento e aplicou a punição disciplinar. Com base no poder disciplinar, de novo ele, atribuído à administração pública. Busca-se punir os agentes pela prática de infração de caráter funcional, com abrangência para as sanções administrativas e penais, apenas administrativas, penais e civis, ou apenas penais. B. Muito bem. Apenas sanções administrativas, tá? Poder disciplinar, apenas sanções administrativas. Não pode punir penalmente ninguém, não. Nem civilmente, beleza? Aqui. Os poderes da administração pública surgem com ordenamento jurídico para que o Estado possa preservar o interesse público, ou seja, prerrogativas, isso, independência de esferas, é muito. Prerrogativas que a administração possui para atingir a finalidade pública. Dentre os poderes relacionados a seguir, assinala a alternativa que apresenta o poder inerente à administração pública. Qual que é um poder aí? Acredite se quiser, mas já caiu assim em provas de concurso. Parece uma piada, né? Mas... Poder de polícia, poder desvinculado, poder informativo não existe, discriminatório não existe, liberal também não. Só poder de polícia mesmo. Em 2019 caiu assim, não cai mais. Mas é bom a gente saber quais são os poderes, que é só para a gente lembrar aí. É a nossa banca, tá? A UCP. O poder conferido à administração para restringir os verbos restringir, frenar, condicionar, limitar o exercício dos direitos e atividades econômicas particulares, a fim de preservar o interesse da coletividade. Seria o quê? É isso mesmo, de polícia novamente. É o que mais cai, tá? O poder de polícia é o que mais cai. O desdobramento do poder hierárquico, pelo qual o agente superior detém a prerrogativa. Então, ó, o agente superior detém a prerrogativa para o exercício de competência de atribuições originárias de seus subalternos, ou seja, inferiores. O que é isso? O Felipe, Vinícius, Gustavo falaram a vocação, exatamente isso. Então, superior, ele detém a prerrogativa do subalterno. É poder de avocação aí, então a vocação. Tranquilo? A assinada alternativa é incorreta acerca dos poderes administrativos. O poder regulamentar consiste na possibilidade de o chefe do Poder Executivo editar atos administrativos gerais abstratos expedidos para dar fiel execução à lei. Correto ou correto? Certinho, né? Ele quer incorreto, tá? A administração pode anular seus próprios atos quando derivados de vícios que os tornem ilegais ou revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada a apreciação judicial. Muito bem, certinho também. Ele pode anular nesses casos ou revogar naqueles outros. O poder hierárquico é o poder que dispõe a administração para organizar e distribuir as funções de seus órgãos, estabelecendo relação de subordinação entre os servidores do seu quadro de pessoal.
Boa, Felipe, Gustavo, Marina, Maria também. Exatamente isso, certo. Né? Esse é o poder hierárquico, ele distribui escalando funções, tá? O agente público incorre em desvio de poder quando, dentro de sua mesmo dentro de sua esfera de competência, atua afastando-se do interesse público. Isso é desvio de poder mesmo? Paulo Nunes, Gustavo, fala que sim. Maria Paula também que sim. Vamos ver a última porque está errado, se tiver errado mesmo. É possível que o agente administrativo avoque para sua esfera decisória a prática de ato de competência natural de outro agente de mesma hierarquia, para evitar a ocorrência de decisões eventualmente contraditórias. Ah, boa, Gustavo. Esse é o ponto, né? Então, a avocação não pode haver na mesma hierarquia, tá? Tem que ser de superior, pegando a atribuição de um inferior, de um subalterno, tá? Não pode ser de mesma hierarquia. Esse é o erro. Para 16ª. O poder do chefe executivo de explicar, detalhar a fiel a lei para sua correta execução ou despedir decretos autônomos sobre matéria de sua competência, ainda não disciplinada por lei, denomina-se... Só também tranquilo, né? Muito bem. O Nunes falou aí, Maria Paula, poder regulamentar. Né? Aqui, ó, dar fiel, detalhar a lei para a correta execução, né? Do poder executivo, né? Chefe do executivo. Então, tem todas as características aí de poder regulamentar. Tá? 17. Abuso de poder é toda ação que torne irregular a execução do ato administrativo, legal ou ilegal, e que propicia contra seu autor medidas disciplinares civis e criminais. Sobre abuso de poder, ação alternativa correta. Abuso de poder pode estar somente nos atos discricionários e não nos atos vinculados. Certo ou errado? Errado, né? Boa. Tanto em um quanto em outro, pode haver abuso de poder. Pode ocorrer tanto por desvio de poder, por finalidade, como por excesso de poder. E aí? Aqui já dá certo, né? Quando há desvio de poder ou de finalidade, qual é o elemento que é? Qual a condição? Do COFINFOMOB, né? Quando a gente fala de competência, finalidade, forma, motivo, objeto, qual desses que está sendo aí violado? Boa, o Nunes mandou aí a finalidade, tá? Quando for desvio, vai ser a finalidade. E quando for excesso? Excesso de poder? A competência. Muito bem. Só para a gente relembrar esse ponto aí. Então, seria essa. O autor do abuso de poder será responsabilizado somente nas esferas administrativas e criminal, não na esfera civil. E aí? Errado, a gente sabe que é errado, né? Independência de instâncias, né? O abuso de poder pode estar presente somente nos atos ilegais e não ilegais, não nos legais. Tanto em um quanto em outro. Se ele atuar de uma forma desviar seu interesse público, ele pode estar em um desvio de poder, mesmo no ato legal. Desvio de finalidade ou abuso de poder são expressões sinônimas em termos conceituais. Por que está errado isso aqui? Abuso de poder é gênero. Boa. Desvio de finalidade, o desvio de poder é uma espécie. Não são sinônimos. 18. Aqui, ó. São poderes da administração, exceto qual que não é um poder aqui da administração pública. Letra D, né? Vinícius. Todo mundo falou aí, ó. Vinícius, Maria Paula, Iago, Bruno. Pô, letra D, pô. Poder judicial, né? Então, poder de polícia existe, regulamentar, hierárquico, o disciplinar. Poder judicial não é um poder da administração pública, tá? Ele é um poder aí da União, né? Da União, do Estado, né? Mas não é da administração pública, beleza?
19, penúltimo, a possibilidade de administração pública punir, aí vem, internamente as infrações funcionais dos agentes públicos. Qual é o poder? Eu sei que fica batido, mas a gente, com essa aula de hoje, a gente consegue matar todas as questões aí desse tema, tá? Letra A, beleza? Disciplinar. Todo mundo falou letra A aí, né? Muito bem, Gustavo, Iago, Bruno. Ué, o que eu marquei aqui? Ah, não, aqui que está o erro. É imediatamente. Esse aqui que a gente já falou. A gente já falou essa semana sobre ela, tá? Então, a possibilidade de punir internamente as infrações, ela deriva imediatamente, seria, de fato, o disciplinar. Só que como é imediatamente, então, ou seja, antes do disciplinar, vem o hierárquico, certo? Por quê? Porque o disciplinar, ele decorre do hierárquico. O hierárquico, ele distribui e escalona as funções, né? Então, vamos supor lá, tem um superior, ele pune ele distribui as suas funções para o inferior, né? E por isso que há o poder disciplinar, porque o superior pune o inferior, né? Então, imediatamente, a gente vai punir aí por meio do poder hierárquico. Imediatamente, a punição é por meio do poder disciplinar, beleza? Essa aqui passou batida até por mim aqui de novo. Vamos lá, a última agora, sobre o poder de polícia administrativa. É correto afirmar que, vamos lá, a polícia administrativa não envolve atos de fiscalização. Uma diferença entre polícia administrativa e judiciária, além de outras, é que a primeira não atua na investigação do ilícito penal. A autoexecutoriedade não é atributo do poder de polícia. E a D, a polícia militar, em hipótese alguma, atua na esfera de ação da polícia administrativa. Letra E, os atos de fiscalização do Estado não podem ser remunerados por taxa. E aí, dá para eliminar alguma? Já quer marcar certa? Quem mais? Quem vai? Quem sabe? Letra B, Maria Paula, Felipe e Bruno. Vamos lá. Uma diferença entre polícia administrativa e judiciária é que a primeira não atua na investigação do ilícito penal. De fato, né? A polícia administrativa não atua no ilícito penal. Somente administrativa aí. Beleza? Com isso, a gente termina por hoje, essa aula de hoje. Beleza? Nós voltaremos ainda essa semana. Vamos fazer direito constitucional, que a gente não conseguiu fazer hoje. A correção daquela lista. E também direito penal, se tudo der certo. Beleza? Então, a gente vai comentando, vai fazendo aí. E tópico por tópico, vamos fechando o edital. Vou mostrar aqui o edital para vocês. Eu sempre estou com ele aqui aberto. Deixa eu ver se está mostrando aqui. Aí, está mostrando. Então, a gente fez o quê? Fizemos o que hoje? Poderes administrativos, né? Então, viemos até aqui. Certo? Organização administrativa, ela é um pouco maior, né? Ela vem até aqui, ó. Nós falamos muitas coisas dele, mas ainda tem algumas coisinhas para detalhar, beleza? Então, ainda temos mais uma aula de organização administrativa futuramente. Agora, poderes, isso que nós falamos hoje já é suficiente para matar as questões, beleza? Aqui, regime jurídico e princípios, é uma aula mais tranquila, bem fácil. Futuramente, nós vamos aqui para atos. Atos também vão ser 2 aulas, é um pouco mais complexo, tem mais detalhes, beleza? Responsabilidade civil, só uma aula já basta. Improbidade, apesar de ter muitos detalhes, acho que uma aula a gente já consegue revisar bastante temas. 9784, processo administrativo, uma aula também. Agora, esse aqui é o ponto que eu quero que vocês tenham atenção. Essa lei, eu preciso que vocês tenham uma atenção muito grande nela. Eu garanto para vocês que pelo menos uma questão da sua prova vai vir daqui, na lei de licitações de contratos. A lei maior aí que a gente tem, que agora está em vigor pleno, né? A partir de março, e não vai haver mais a atuação da 8666, beleza? Então, é importante que a gente tenha atenção nela, apesar de ser uma lei extensa, é um pouco difícil de estudar, a gente tem que dedicar nela, beleza? O resto aqui, a gente consegue matar de forma tranquila, tá? Dá para gabaritar tranquilo aqui o resto. Essa aqui é a lei que a gente tem que dedicar mais.
Já no constitucional, eu passei questões para vocês de conceito de Constituição, já passei esse aqui. Poder Constituinte, já passei uma vez, mas vou passar de novo. Princípios fundamentais é tranquilo, vou passar mais uma vez junto com o Poder Constituinte. E aqui é um tópico bem grande, mas também que não é tão difícil. Direitos e garantias fundamentais, que a gente vai trabalhar também nas próximas aulas aí, beleza? E aqui para baixo, aqui, até o tópico número 7 aqui, isso aqui é tudo direito constitucional. Não está difícil, apesar de poder legislativo, judiciário, executivo, aí tem uns detalhezinhos diferentes, não é um tópico tão difícil, beleza? Marina, está gravado, beleza? Vai ficar gravado, eu vou lançar na plataforma lá. Valeu! Então, por hoje é só explicando mais ou menos como é que a gente vai trabalhar. Não vamos ficar repetindo mais aulas, né? Só se for um tema muito grande, a gente vai ter que dar continuidade, agora a reta final. Então, aula dada, aula estudada, aula revisada, beleza? Vamos para cima, tamo junto, valeu!